A paz do Senhor. Bom dia a todos os irmãos. Hoje iremos falar do avivamento e a missão da igreja. Digamos que o irmão, ele pega aí uma bola. Eu pego a bola e jogo para o irmão. Aí o irmão tem que ficar apenas 3 segundos com essa bola. Ele vai jogar de mão em mão. Vai jogar num, no outro, para o outro e para o outro. Quer dizer, irmãos, quando a gente pega a bola, essa reflexão, vamos passar para hoje. Dizemos assim, você vai jogar uma bola e só pode ficar 3 segundos com ela utilizando somente as mãos. Quando somos uma igreja e recebemos o genuíno avivamento, aquilo que recebemos não devemos ficar somente conosco. Mas uma das principais ações daquele que recebe o avivamento é a manifestação através da evangelização. Porque é com essa ação, com essa evangelização, você vai passar para as pessoas. Tem muitas pessoas que estão precisando desse afeto, então tem que ter essa ação. Muitos não têm esperança em Cristo, estão uma vida deprimida, sem Cristo consigo, sem Cristo na vida. Então deve ter esse avivamento. A partir do momento que você passa a evangelizar, passa a orar mais, Jesus te dá mais força, cada vez mais. Vai chegar um momento que você vai ser batizado com o Espírito Santo e você vai ter mais revestimento. Com esse revestimento, você vai fazer diferença. Você vai chegar nas pessoas, vai pregar, vai evangelizar. Muitos vão crer, vão se converter. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro, em Atos 2, ele pregou para várias pessoas por causa do revestimento que ele tinha do Espírito Santo. Conseguiu converter quase 2.000 pessoas ao arrependimento e batizou com o Espírito Santo. Veja como que as coisas. Deus sempre faz coisas maravilhosas. Então agora os irmãos entenderam a mensagem. Agora vamos passar para o livro. Lição 11. Isso é a mensagem de hoje. 12 de março de 2023. O avivamento e a missão da igreja. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. Verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe. Marcos 16, versos 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Comentários. Introdução. Neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Tópico 1. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Número 1. O desânimo dos discípulos.
Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Marcos 16, versos 10 a 13. 2. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: paz seja convosco. Lucas 24, versículo 36. Eles pensavam que viam algum espírito. Lucas 26, versículo 37. Até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Lucas 26, versículo 40. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Lucas 26, versículo 41. 3. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Marcos 16, versículo 17. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois de Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Atos 3, versículo de 6 a 10. E Atos 5, versículo 15 e 16. E Atos 8, versículos 7 e 8. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Atos 16, versículo 14 e 15. Filipe curou muitos enfermos. Atos 8, versículos 6 e 7. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera avivamento espiritual, indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Atos capítulo 9, 34 a 42 e Atos capítulo 14, versículo de 8 a 10. Sinopse: a transformação dos discípulos após o revestimento do poder. Sinopse 1, de poder. Tópico 2. O avivamento na missão da igreja local. 1. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Atos 5, versículo 27 a 29 e versículo 42. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. 2. O avivamento nas missões regionais. Glória a Deus, aleluia. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior, são as nossas Judéias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Atos 8, versículo 1, 4, 14 e Mateus 10, versículo 24.
3. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a igreja com a missão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Sinopse 2. A Igreja Avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Glória a Deus. Auxílio teológico. O poder do alto para evangelizar. Nos ciclos pentecostais, do batismo no Espírito tem recebido mais atenção do que a sua utilização para a evangelização do mundo. Isso é firmemente baseado em Atos 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O livro de Atos é um comentário desses dois temas relacionados, que os discípulos receberiam poder quando o Espírito viesse sobre eles e de que eles seriam testemunhos de Jesus por todo o mundo. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas, o pensamento não é tanto que seriam seus representantes, embora isso seja verdade, mas sim que iriam atestar a sua ressurreição. A ideia do testemunho ocorre ao longo do livro de Atos. Ela é aplicada geralmente aos discípulos. No Atos 1, versículo 8, versículo 22. No Atos 2, versículo 32. No Atos 3, versículo 15. No Atos 5, versículo 32. No Atos 10, versículo 39, versículo 41. No Atos 13, versículo 31. Especialmente a Estevão. Atos 22, versículo 20 e a Paulo. Atos 22, versículo 15 e Atos 26, versículo 16. A evangelização é mundial pelos pentecostais, que aconteceu no século XX. É um testemunho da realidade da experiência pentecostal. Infelizmente, alguns historiadores e missiologistas da igreja moderna foram lentos a reconhecer a tremenda contribuição do movimento pentecostal com relação à propagação do evangelho por todo o mundo. Palma A.D. O batismo do Espírito Santo e com fogo. Os fundamentos da atualidade da doutrina pentecostal de janeiro, CPAD 2002, página 86 e 87. Tópico 3. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1, versículo 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam alma para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e Antioquia. Atos 11, versículo 19. Primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos 11, versículo 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Atos 13, versículo 1 a 3. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. 2. Evangelização e decadência espiritual na Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 14.
Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. 3. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos, como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. Sinopse 3. O avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, terminamos então aqui mais uma escola dominical. Espero que até no próximo domingo. Então, vocês que tiraram seu tempinho, isso, pouco tempo, para estar aí ouvindo essa palavra, mais essa aula, mais essa lição, mais esse aprendizado. Obrigado a cada um. Deus que abençoe a cada um. Se possível for, deixa um like aí. Fiquem todos com Deus.